Marcos 12, a partir do versículo 28, diz assim, eu vou ler na NVI. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Irmãos, nós na semana passada, retrasada, a gente falou que a nossa geração é uma geração ofuscada, acelerada, com muito conteúdo, muita chamada, muito input, muito estímulo. Os nossos filhos, quando nascem, hoje em dia, já nascem de olho aberto, com a cabeça erguida. Minha mãe falava que quando a gente nascia, antigamente a gente nascia de olho fechado, igual cachorrinho. E depois de um tempo, confirma isso, dona Lourdes? Se nasceu de olho fechado. E hoje em dia parece que até no ventre a coisa está com mais estímulo, com mais aceleração. E hoje as crianças nascem de olho aberto. Já ouvi dizer que uma criança acordou e nasceu e falou, mamãe. Mentira. Mas já nasce acelerado o negócio. E a gente gosta sempre de, às vezes, condensar a coisa, né? Tem o trailer do filme, tem os resumos. A gente gosta de dar uma encaixada porque é muito conteúdo que vai no nosso meio. E a gente também é uma geração que a gente também não gosta muito dos processos. A gente gosta de ficar forte rápido, em uma semana na academia, ou de emagrecer em 3 dias, fazendo uma dieta IPU para Power Tabajara, e o negócio nunca dá certo. Quando você perde um pouquinho, ganha colar. Então a gente foge dos processos, a gente gosta da coisa rápida. Hoje em dia o mercado financeiro voltou à moda, todo mundo falando de dinheiro, falando de criptomoeda, de NFT, e a turma também gosta de coisa rápida, acelerada. Fala assim, não, você tem que fazer um pouquinho a cada mês, pequenos aportes, juros compostos, lá na frente você vai ver o resultado do seu investimento. Qual é o longo prazo? Daqui a 20 anos. 20 anos? 20 anos já não quero saber disso não, quero agora. Então a gente é muito acelerado nas coisas, a gente gosta de muito resumo, e nos tempos de Jesus foi assim também. O nosso amigo escriba, que parecia ser um cara até gente boa, chegou para Jesus e pediu um resumo. Ele falou, olha, tem 39 livros na nossa Torá. Se espremer tudo, o que é mais importante? Qual é o fundamento do que a gente precisa viver? Aí Jesus vem com essa espada afiada e chega e fala, olha, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E nós falamos um pouco sobre isso, então, de como o nosso coração, ele é sujeito nas intempéries da vida a começar a buscar substitutos para Deus, seja no dinheiro, na família, na esposa, na namorada, no marido, nos filhos, sejam na confiança em outras coisas. A gente vai ocupando o nosso coração em coisas que nós confiamos e vamos abrindo espaço para Deus, e isso é o que a Bíblia costumou chamar de idolatria. E a gente vai falando então de como o Senhor trabalha na nossa vida para que sempre isso possa limpar o nosso coração ao longo da nossa jornada, para que a gente fique fixo no amor a Deus. E isso foi tudo na semana passada. E é realmente tremendo isso, irmãos. Calvino falava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É muito fácil para a gente se desviar
ter outros amores além do Senhor. E boa parte do que nós fazemos nesses encontros, nas células, no discipulado e em tudo que fazemos, boa parte disso é para que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que a gente tire, cave, limpe desses substitutos e que o nosso coração fique íntegro diante do Senhor. E nós falamos sobre isso. E hoje nós então vamos falar da segunda parte, porque é muito interessante o complemento que Jesus deu desse resumão, desse bizu de como viver a vida, de como ser um discípulo de Jesus. Ele falou, o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o amor ao próximo. Esse vai ser o tema aqui do que... E eu confesso que estudando, lendo sobre isso, eu queria hoje ser o mais breve possível que eu conseguir, e entendendo que eu estou começando a partir de agora. Antes foi só preâmbulo. E quero que vocês possam, junto comigo, ler alguns textos, tá? Então, não é muito meu jeitão, mas eu queria ler mais textos nessa manhã para ir alimentando um pouco esse meditar do Senhor sobre esse grande resumo do que Jesus falou e de como ele ensinou. Irmãos, o amor é a marca do cristão. É a marca do cristão. Não tem nada mais que seja a bandeira de um discípulo de Jesus do que o amor. Tudo que você vê que não esteja alinhado a isso, nos causa estranheza. Quando a gente vê, por exemplo, cristãos guerreando como foi na época das cruzadas, a gente fala, poxa, mas que coisa esquisita, isso não cai bem. Por que eles foram guerrear nas cruzadas, na Idade Média, para libertar Jerusalém? Faz sentido isso diante do discurso de Jesus, de amar o próximo? E muitas outras situações, tudo que envolve o amor é a bandeira do Evangelho. Jesus, ele foi a encarnação desse amor. Jesus, literalmente, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, ele é a expressão de Deus plenamente, e a Bíblia fala que Deus é amor. Mas ok, como eu vejo esse amor? O amor é Jesus. Jesus expressou, ele foi a síntese do que é um viver em amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Então, o amor é a marca do cristão. Não tem nada que o defina mais, não é dom, não é conhecimento bíblico, não é falar de uma determinada maneira, conhecer algumas músicas, aqueles jargões básicos, né? Não beber, não fumar, ter uma vida recatada, ter uma postura no namoro assim ou assado. Não. A marca de alguém que anda com Jesus é o amor. Amém? Essa é a bandeira máxima de todo discípulo de Jesus. Então, amar o próximo como a si mesmo, que foi essa chamada que Jesus fez, é um mandamento, porque ele falou, é um mandamento. Então, qual é o resumo dos mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. É um mandamento, mas ao mesmo tempo é uma expressão de uma realidade. E a gente vai ver lá na frente. Deus manda, você precisa amar o próximo. Mas ao mesmo tempo que é um mandamento, é uma realidade, porque o amor é o natural de alguém que nasceu de novo. Amém? E a gente vai ver um pouco aqui na frente. Qual é a marca de alguém que conheceu Jesus e nasceu de novo? Esse cara aí, ele aprontava muito, parou de aprontar. A gente tem um pouco essa. A gente olha às vezes a santidade como uma marca de alguém que se converteu. É verdade. Quando a gente se converte, a gente muda. O Senhor muda o nosso coração e alguns hábitos. Mas você não vai encontrar isso com clareza nas Escrituras. Mas você vai encontrar abundantemente marcas de que o nascido de novo, aquele que conheceu Jesus, ele ama. Ele brota de dentro dele uma coisa diferente. Mas,
Se é tão natural, por que a gente precisa falar sobre esse assunto? Por que Jesus deixou o mandamento? E aí, então, nós nos deparamos com as nossas debilidades, meus amigos, meus irmãos. Nós nos deparamos com o pecado e com tantas outras coisas e que precisa fazer com que a gente lembre das mesmas coisas. Mas o fato é que o amor ao próximo é um mandamento e é também uma realidade. Gálatas 5,14 diz assim: pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a lei se resume no amor ao próximo. Romanos 13, a partir do versículo 9, no finalzinho, diz assim: pois aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. Veja quão importante é esse resumo de Jesus e quão amalgamado é essa história do amor a Deus e ao amor ao próximo. Parece que é uma coisa assim: se você realmente ama a Deus, você vai expressar isso de alguma maneira. Se você realmente expressa isso em amor ao próximo, é porque você ama a Deus. Há uma conexão dessas duas coisas que a Bíblia faz questão de amarrar, e é uma verdade. E o que a Bíblia está dizendo aqui, Paulo, em Gálatas e em Romanos, é que quando você ama a pessoa que está do seu lado, você cumpre plenamente todos os mandamentos. Mateus 7,12 diz assim, Jesus falando no Sermão do Monte: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Queridos, vejam que o que eu quero deixar claro nessa manhã, em primeiro lugar, é: se nós de fato amássemos uns aos outros, as instruções da Bíblia, é ousado o que eu vou falar aqui, mas é o que a Bíblia diz, tá? Se nós amássemos verdadeiramente uns aos outros, todas as instruções da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento, seriam cumpridas. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Se nós tão somente vivêssemos num amor profundo ao próximo, uns aos outros, como uma consequência desse amor a Deus, por tudo que Deus fez por nós e por conta disso nós o amamos, nós viveríamos plenamente a Bíblia inteira. Maridos, amai vossas esposas, cumprido. Esposas, sujeita ao seu marido, cumprido. Filhos, obedecei vossos pais em tudo, feito. Filhos, não irritei vossos filhos, feito. Não mintais uns aos outros, cumprido. Tudo, irmãos, tudo seria resumido neste amor. O amor, ele englobaria todo o nosso viver. E aí eu falo que esse viver, então, esse viver do amor, ele é um oxigênio, né? O Juan Carlos Ortiz fala isso. O amor é o oxigênio do reino. O amor não é uma virtude da vida cristã, ele é a própria vida cristã. Não é uma coisa que eu tenho que ter. É simplesmente a vida cristã. Não existe pensar eu preciso amar mais os irmãos. Tipo, eu preciso dar o dízimo, ou dar ofertas, preciso ser mais frequente nas reuniões, e também preciso amar os irmãos. Não, irmãos, não está nessa mesma categoria. Está, como diria o nosso amigo Bruno Henrique, em outro patamar. É um mandamento que aborda e cumpre todas as outras coisas. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? Estão entendendo quão unificador é esse pensamento? Essa palavra de Jesus? Agora, vamos lá. Deus não deu uma ordem assim: amem todos os seus próximos. Eu quero que vocês amem um amor intenso todas essas pessoas. Não. A palavra ali de Levítico, e depois eu vou ler outros textos de Jesus, é amar o seu próximo. Isso traz um senso prático e de realidade absurdo. Por quê? Quantos aqui são casados? Então, quem é o seu próximo mais próximo?
lascou-se. Você já tem ali uma cara metade. Então, não tem para onde fugir. O teu próximo está do teu lado, meu amigo. Precisaria depois Paulo falar, maridos, amai as vossas esposas? Não precisaria. Se essa realidade estivesse sendo vivida, era a lição aprendida, a lição dada. Meu amigo, isso aí é lição dada. Então, nós, quando temos uma família, e aqui acho que todo mundo, com raríssimas exceções, ou é casado, ou é marido ou mulher, ou é filho de alguém, né? Não sei se tem alguém absolutamente aí que mora sozinho, mas o fato é que nós temos de cara pessoas ali que são esposa, marido, filhos, irmãos. E eu queria fazer aí um estímulo a você, irmãos, diante dessa palavra, que é o seguinte. Teve lá um irmão, acredito que ele seja irmão, né, que escreveu as 5 linguagens do amor. E então todo mundo, boa parte dos cristãos, e até de não cristãos, faz a leitura, tenta fazer a leitura, né, das pessoas mais próximas, para tentar encaixar como que a pessoa gosta, né, de ser no seu relacionamento. Fulano adora ganhar presente. A pergunta é, quem não gosta de ganhar presente? Mas tudo bem, Fulano, não, tem uma pessoa sinestésica, acho que é isso, né, que adora abraçar. Eu tenho uma filha assim, abraçadeira. Não, eu preciso de palavras de amor, de afirmação. Bom, né? Poxa, você é demais. Rodrigo, seu cabelo, quando você corta, fica espetacular. O melhor cabeleireiro que já existiu. O cabelo de Marcelo Varão, então, meu amigo, é uma coisa linda ali, não é? Então, aí nós criamos essa coisa, né, dos 5 lugares de amor. Mas o fato é, meus irmãos, que há um universo de vida cristã a ser praticada na nossa casa. Um mundo. Esse microcosmo familiar é uma universidade de vida cristã. Porque tem de tudo ali. Imagina a minha casa, que são 7. Ouve-se uns ouve, você vê um grito. Aí o que é? É um perturbando o outro, irmão perturbando. Eu fico pensando, qual é o irmão que não perturbou o outro? Acho que isso é um checklist, né? Você nasce e fala assim, você é irmão, você tem que perturbar o outro. Você já nasce com isso no seu DNA. Então, ali é esse exercício de onde o amor ao próximo é inicialmente colocado. Eu queria sentir isso desde a outra ministração. Lembrar aqui, irmãos, quando vou fazer um teletransporte aqui, tá? Vou fazer um retorno. Quando Jesus fez esse resumo dos mandamentos, ele pegou do primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus, ele foi lá em Deuteronômio capítulo 6. E lá em Deuteronômio, não sei se vocês lembram, Deuteronômio é um resumo da lei. Moisés deu a lei ao povo, quando chegou para entrar na terra prometida, ele fez um resumão. Gente, vamos aprender agora o bizu final para entrar em Canaã. E aí fez o resumo em Deuteronômio. Dentro do resumo, Jesus pegou o resumo do resumo e liberou para a gente. E ele falou, amarás o Senhor teu Deus, tal. Tem uma coisa muito preciosa ali que eu queria liberar agora só para os pais. Pais, levantem as mãos. Deus ali em Deuteronômio, através de Moisés, fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo... Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro. Aí depois, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, toda a tua alma. Este mandamento, isso tem uma implicação. Tem um próximo aí que já lá nesse texto ele fala. Este mandamento, vocês vão falar desse negócio na mesa do café, na mesa do almoço, na hora do jantar, andando na praia, indo para Itacoatiara, no Puro Suco, seja onde for,
A Laí vai pegar Flavinho e vai falar, Flavinho, vem aqui, vamos tomar esse açaí agora. No compão, né? Ah, por isso, tá bom. E o Senhor, queridos, parece ser uma coisa... mas... Nós falhamos nisso, irmãos. Nós falhamos nisso. Eu quero animar você, pai, principalmente homem, você é homem, pai, a você assumir que o seu filho, sua filha, é o seu próximo. E que a ministração sobre eles é tua. A sua esposa vai ser uma cooperadora. Ah, mas eu trabalho. Meu amigo, é problema seu. Você trabalha, eu também, todo mundo trabalha. Você foi colocado por Deus como autoridade sobre a sua casa. Então você tem uma responsabilidade de forma integral. Veja, não estou falando para você fazer apenas pequenos rituais. Amém, que se faça. Um encontro aqui, um encontro ali, um culto doméstico, que seja. Mas o texto bíblico, que eu não vou ler aqui, que é só uma digressão, ele fala que é uma coisa ongoing, é no caminho, é quando a coisa está acontecendo, é nas férias, é no dia a dia, é à noite, é jogando um ping-pong. Você vai inculcar nos seus filhos uma realidade, porque esta é um eixo fundamental que precisa estar inculcado nos nossos filhos. Amém? Então, meus amigos, dentro dessa questão do amor ao próximo, nós temos uns próximos bem próximos. Então está dado o recado para nós, pais, mães, irmãos mais velhos, de que a palavra de Deus precisa ser incorporada no nosso dia de uma maneira que ela brote e ela flua da nossa maneira de viver na nossa casa. Se você encontra nisso uma dificuldade, porque você vê que a sua espiritualidade está aquém do que você gostaria, busque a Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, conheço nada da Bíblia, sou fraco, não tenho vontade, minha vida é corrida, Senhor, me ajuda. Coloque isso diante do Senhor. Bom, fechar esse parênteses que eu queria dar. Queridos, dentro dessa história do amor ao próximo, tem uma coisa muito preciosa que Jesus ensinou. Tem lá as linguagens do amor do falar, né? Mas, olha esse texto aqui de Mateus 5,16. Assim, brilhe sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como é que você vai fazer para dizer essa coisa aqui que Jesus diz? Tem como dizer isso? Não sei se vocês pegaram o texto, vou ler de novo. Assim, brilhe sua luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso aqui, meus irmãos, é uma expressão de amor prático ao teu próximo. Eu estou pegando links aqui. A pergunta que eu fiz é, você vai dizer alguma coisa aqui para mostrar o amor? Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte, existe uma categoria de amor que as pessoas vão ver. E às vezes nós, no popular, falamos muito e agimos pouco. Então a primeira coisa que eu já quero te animar, meus irmãos, é: você quer cumprir toda a lei? Você quer viver para Deus? Você quer glorificar o Senhor? Você quer amar Deus? Você ama Deus? Ama. Nós cantamos aqui, deixa brilhar a tua luz. A tua luz brilhar não é uma espécie só de santidade que você deixou de fazer algumas coisas. É botando a mão na massa, fazendo coisas dentro do seu dom que Deus te deu. Dessa maneira você vai fazer a sua luz brilhar aos homens. Eu tenho uma bronca, e aí vou entrar num outro parênteses, que também é o amor ao próximo de fora mesmo. Que vamos pensar lá igual o que Jesus ensinou do cara que caiu na estrada. Nós cristãos evangélicos, a gente falou um pouco sobre isso. Nós cristãos evangélicos, nós tivemos um problema na nossa cosmovisão. Por quê? Primeiro, os católicos, eles têm uma abordagem que traz, às vezes, uma fé muito prática, que tem muita obra.
E tem ali uma teologia, às vezes meio esquisita, que a salvação vem pelas obras. Então eles exercem muitas coisas, eles fazem muitas coisas, eles fazem escolas, fazem hospitais, eles fazem muito. E nós, evangélicos, então a gente se converte basicamente, 90% aqui se converte do catolicismo, e a gente olha para o catolicismo e fala o seguinte: oh, a salvação é pela fé, o justo viverá pela fé, eu estou liberto das obras. E aí o que a gente faz? A gente esquece que o que todas as escrituras mostram é que nós fomos salvos para quê? Para as boas obras, para que andássemos nelas, está lá em Efésios. Então, por conta de um preconceito que vem da nossa origem católica, a gente, essa coisa de fazer obra é coisa de... Hoje eu vivo pela fé. E aí a gente vive nesse abismo que é o nosso meio de vida cristão. Outro grupo que sequestrou o bem foi o marxismo. O que a gente chama aqui de esquerda. O que o marxismo fez lá atrás? Não, comunismo, né? Não, porque agora vão pegar o que tem muito e vamos dividir com o que tem pouco, tal. E aí fizeram aquela maluquice toda, aquela coisa toda forçada. Mas fato é que dentro da cosmovisão desse grupo, o fazer o bem é uma coisa fundamental. Os bolsa disso, bolsa daquilo, é a realidade. E o que a gente tem? Como é que a gente olha às vezes para isso? A gente torce o nariz e fala, negócio aí é populismo, esse negócio aí é manipulação, isso aí é... Resumo, nós tiramos da nossa equação o próximo que está do nosso lado e que vive uma outra condição. Não é verdade? Tiramos. Eu não estou falando desse grupo especialmente, eu falo de forma ampla, a igreja evangélica no Brasil. Se tem algum projeto social e que a gente vê que não está assim, mas está pregando o evangelho? Não, está dando comida. Isso aí, ok, tem que pregar o evangelho também, fazer as coisas, mas nós automaticamente limamos e nos desresponsabilizamos disso. E o que acontece? A nossa luz não brilha, e nós perdemos uma bandeira que era para ser nossa, é que aquele povo é o povo do amor. Nós perdemos a bandeira foi roubada de nós. Você vai falar agora de alguma coisa social, você é de esquerda? Que isso, cara? Eu sou de esquerda, eu sou discípulo de Jesus, cara. Jesus, quando tinha uma bolsa de dinheiro, as pessoas achavam, Jesus foi para lá, porque ele deve ter ido lá repartir alguma coisa com os pobres. Vocês lembram desse texto? Jesus tinha essa cultura. Bom, é bem verdade que no nosso meio, nós cuidamos uns dos outros, no nosso microambiente, mas também de uma forma muito menor do que as Escrituras demonstram para nós viver. Queridos, brilhe a sua luz diante dos homens. Deixe que as pessoas vejam aquilo que você faz fruto do amor. Para quem? Para todos que estão perto de você. Você não vai conseguir abraçar o mundo, mas Deus vai colocar pessoas perto de você. Nesse grupo, na sua célula, na hora que você sai aqui do Zoé, no ônibus, a gente conversando sobre isso na célula, da dificuldade que é andar às vezes no Rio de Janeiro, de tanta gente pedindo coisa, vendendo coisa. Eu falei, meu amigo, nós vivemos numa cidade partida. Nosso país é um país onde, provavelmente aqui, nós somos de 1 a 5% da população brasileira em termos de renda. Essa é a verdade. Então, cabe a quem? Não, mas o dono do Itaú tem muito mais que eu. É verdade, mas eu tenho muito mais que uma outra pessoa. Quantas pessoas têm casa própria no Brasil? Acho que a indicação é 15%. Então, se você já tem uma casinha, meu amigo, você já está melhor que 15% da população brasileira. Você tem carro? Então, bota isso para 10%. Você tem uma renda X? Bota para 3%. Você tem um negócio? Bota para 2%. Então, o que eu quero dizer para você é que você é rico e você não sabe. À luz de um universo de pessoas que só tem uma refeição por dia, por exemplo, no Brasil, que às vezes a gente nem sabe. Então, meus amigos, vamos deixar a nossa luz brilhar, sem preconceitos com ideologias, com isso ou com aquilo. Senhor, abriu oportunidade, eu quero dar.
Quero viver para Ti, Senhor. Eu quero me desprender. Lembrei aqui da minha irmã Juliana, uma história curiosa. Ela era muito arrojada, né, na vida dela, quando ela se converteu junto comigo. E eu, ela, meu irmão Alexandre e a Ana Flávia. E ela desde sempre, então, foi muito assim, ousada mesmo, né? Ela tinha um perfil de liderança muito, muito grande, então ela conduzia, liderava, fazia isso de forma muito intensa. E ela gostava de fazer duas coisas. Uma era ajudar mendigo na rua. Só que a gente, na minha casa, minha mãe e meu pai não conseguiam controlar muito o que a gente fazia, essa é a verdade, né? Dando outros tempos. Então ela partia ali para aquela pracinha de São Francisco, onde tinha um monte de mendigo, e ficava ali evangelizando, dando comida, não sei o quê. E ela conta as experiências que ela tinha que separar a briga de mendigo, que de mendigo puxava a faca para ela. E ela ali fazendo aquele trabalho, aquele serviço, que um monte de homem marmão ia ter medo de fazer. Ela, para aí, mendigo, tira essa faca, você vai fazer coisa nenhuma. E ela ficava ali cooperando. E a gente fazia um trabalho no Morro da Grota, e um dia ia ser aniversário dela, em setembro. Ela falou o seguinte: mãe, vai ser meu aniversário, eu quero fazer lá em casa. Minha mãe tem uma casa em São Francisco, uma casa muito grande em São Francisco, uma casa, vamos dizer, rica, né? Vamos pensar assim, classe média, alta, vamos pensar, porque São Francisco. E ela falou assim: mãe, mas é o seguinte, eu não quero chamar nenhum amigo meu, eu vou chamar todo mundo da grota. E ela tinha um trabalho, então, com aquela juventude ali, e chamou, no popular, chamou o morro inteiro lá para casa. E foi aquele choque, né? Aquele choque, aquela galera toda. Ela falou: que tipo de música eu vou botar? Eu botou um funk, e ficou todo mundo lá e servindo comida, e aquela galera lá em casa, assim, e as pessoas assim, né, na casa. Deus, que isso? E aquilo marcou, porque, assim, não foi isso que Jesus me ensinou? Né? Você fazer o bem para quem não pode te retribuir. E aquelas pessoas nunca poderiam retribuir ela, por mais que elas vem na minha casa também. Enfim. Então, estou dizendo isso, irmãos, no sentido de que deixa a sua luz brilhar, glorifica o Senhor com seus bens, com seu tempo. Não use do seu dinheiro para pagar a sua consciência, né? Vou dar uma ofertinha aqui no Zoé, e quando eu passo ali no mendigo, eu jogo assim de longe, para ele nem me olhar, porque senão ele me olhar, jogo ali um aviãozinho de uma nota de R$10 para acalmar minha consciência. Estou acusando não, irmãos, às vezes eu me incluo nessa, porque qual o maior problema para nós, irmãos? Às vezes não é o dinheiro, é tempo. Então deixe a sua luz brilhar em amor. Eu estou falando desses próximos, às vezes um pouco mais distante, mas que o Espírito Santo vá comunicando a você aí, esse próximo mais perto de você. O amor a Deus é interior, e ele se expressa no amor ao próximo. Não tem como você fugir. O negócio é batata. Mas eu adoro tanto a Deus, eu sinto um gozo quando eu levanto minhas mãos e adoro, e minha voz se embarga. Amém. Glória a Deus. E quando eu começo a orar em línguas, então minhas pernas balançam. E então eu profetizo. Aleluia. Irmãos, eu sou pentecostal também, adoro falar em língua, e que o Senhor me use mais em profecia. Mas a expressão, a marca daquele que está na presença de Deus é o amor. É olhar o outro e falar: o que você está precisando? Cara, eu preciso disso, Jesus. Eu não vou ter tempo. Estava falando com a Laí um pouco antes sobre isso. A gente quer incluir coisas na nossa vida que a gente sabe que são importantes, mas a nossa agenda já está fechada. E para servir, para amar, a gente precisa ter a agenda aberta, irmãos. Se você tiver a agenda fechada, você não vai cooperar no amor. Porque, vamos pensar na história do bom samaritano. Como é que estava aquela história ali? O cara estava caído, ele não tinha planejado essa história. A agenda dele estava feita, ele estava num caminho, ia negociar lá em Jericó. Ele teve que parar,
botar dinheiro, levar na estrebaria. Bagunçou a nossa agenda. Tem gente que é mais organizada, tem gente que é mais bagunçado. Então, deixa na tua agenda espaço para amar. Deixa na tua agenda espaço para fazer alguma coisa que está fora do script. Porque se tem uma coisa certa que vai acontecer com você Deus vai colocar gente necessitada na tua frente. Deus é especialista em fazer com que você o glorifique. Então Ele vai colocar pessoas para que você possa ir além. Eu não sei se eu estou pronto para fazer o trabalho do bom samaritano, confesso, irmãos. Mas eu estou num caminho. Eu tenho uma esposa para servir e que ela reclama, então eu estou muito longe. Eu tenho 5 filhos para servir, então tem muita coisa para fazer. Eu tenho uma congregação para amar, para servir, tenho uma célula próxima. São irmãos mais perto, tenho os amigos. É muita coisa. Eu posso ainda... Essa música que a gente cantou, veja o quanto ainda preciso para expressar o teu amor. Então, queridos, deixe a tua luz brilhar diante dos homens. Amor ao próximo. Temos um problema que é o seguinte agora. Nesse game, Jesus passou de fase e subiu o nível. Jesus também estava nisso. Falou lá que era o amor ao próximo. Mas ele viveu isso e falou o seguinte, olha. O amor, amar as pessoas como você mesmo se ama, é a lei. E agora eu vou te falar outra coisa. E deixa eu te falar uma coisa interessante. Sabe quando você está nos seus últimos... Bom, sabe não, a gente não sabe, né? Porque acho que a gente nunca passou por isso. Nos últimos dias, né? Aquela coisa assim, mas imagina, quando você vê num filme, ou numa pessoa, ou quando você leu num livro, quando a pessoa está na reta final, e ela sabe que ela vai partir, ela tem que deixar aquelas coisas mais importantes, muito bem sólidas e alicerçadas. Jesus sabia que ele ia morrer na cruz, então ele falou, preciso agora massificar o ensino para os meus discípulos. Então, quando ele lavou os pés dos discípulos ali em João capítulo 13, lavou, né, fez aquela coisa maravilhosa, aquele ensino prático, ele botou a mão na massa, botou a mão no pé de Pedro. Fico imaginando que o pé de Pedro deve ser parecido com o meu Pedro ali, é um pé assim abençoado. Então, Jesus lavou ali o pé de Pedro, lavou o pé dos discípulos e deu aquela lição e ele começou ali, então ele foi a primeira afirmação dele, no versículo 34 do capítulo 13. Um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então Jesus, ele sobe um pouquinho, porque ele falou o seguinte, como que eu amo? Eu amo de um jeito que eu abro mão até do que eu tenho. Porque quando você ama igual a você, vamos lá, você tem um prato de comida. Então a pessoa ali não tem prato de comida. E Jesus mandou, a lei manda amar o próximo como a ti mesmo. Então o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso garantir que ele tenha comida. Ok? Beleza, isso é o que eu faria, né? Então, cara, eu tenho meu pratinho de comida, aquela lasanha gostosa, aquela lasanha domingueira, bem feitinha, queijo ralado, show. Ou aquele churrasquinho, né, do domingo de carnaval, bisurado. Você tá lá, e ali? Não, ali não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que dar um jeito. Mas vamos dizer que eu não consiga dar esse jeito. O que o amor ao próximo me dá? Não, eu tenho que pegar um pedaço do que eu tenho e dar para aquele que não tem. Isso é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas como que Jesus fez? Jesus pegou o que ele tem, tudo, e dá. Porque o amor dele é o amor sacrificial. Ele perde por outro ganhar. Ele não vai só share, ele só não vai compartilhar. Ele fala assim, cara, toma o meu. Então Jesus sobe um pouco o nível. Aí eu fico lendo isso, eu falei, Senhor, eu estou longe do primeiro, já tenho o segundo. E já tenho o segundo. Aí Jesus ali quando está ensinando
sobre a videira verdadeira, ele continua. Ele vai de novo e fala, ó, o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Aí depois, no finalzinho, ele fala, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Irmãos, Jesus ele quis massificar isso. Amem-se, amem-se, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Aí quando você vai ler Atos 2:42, que é aquele texto precioso da igreja primitiva, e vê aquela turma toda junta, não fala sobre amor ali. Mas o que você vê naquele texto? Amor. Tudo que tinham era comum. Quem tinha suas propriedades, vendiam. Mas peraí, onde está escrito isso na lei? De que tinha que vender alguma coisa que você tinha para dar para o outro. Não está escrito isso. Ah, não, Jesus falou para amar de um jeito que eu posso fazer isso. Então, se eu tenho, eu vou além. Eu vendo e deixo aqui. Ó. E como vocês vão usar isso? Ah, vai distribuir. E aí a nossa cultura, né, capitalista, já anti-esquerdista, evangélica, fala assim, cara, mas pô, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz faculdade, passei na faculdade federal, eu estudei, fiz pós-graduação. Cara, eu me dedico 10 horas por dia trabalhando para ganhar isso que eu ganho. O outro lá, meu amigo, não, o outro lá não, ó. Deitou em berço esplêndido. Eu vou dar o meu dinheiro, que eu ganhei com o meu mérito, para o outro. Entende qual é a nossa lógica hoje? A gente é o meu, é o meu, é o meu. Irmãos, eu estou falando isso e estou eu aí sentado ouvindo, tá? Entendo que eu não estou aqui apontando o dedo, não, até porque os outros vêm tudo para mim, né? Eu estou falando à luz das Escrituras, uma realidade bíblica. Atos aconteceu porque Atos ali, aquela coisa que a gente idealiza, a igreja primitiva, da multidão dos que creram, era uma só alma, um só coração. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Como que é possível viver dessa forma? Amor. Amor ardente, como diz Pedro. Amai-vos uns aos outros ardentemente, com muita intensidade, a ponto de falar, o que eu tenho, aí eu vejo, né? Essa camisa aqui é meio velhinha, ela era de camisa manga comprida, deu um rasgo, eu cortei e transformei ela em manga curta. Eu tenho umas camisas velhas lá em casa e minhas crianças querem usar. Pega a minha blusa. Falo, por que vocês pegam a minha blusa? Vocês têm tanta blusa. Veja, que em coisas tão pequenas, nós falamos, é o meu. Né? Eu falo lá em casa assim, eu não tenho quase nada na casa. Agora eu tenho um cantinho lá que é o meu escritório. Eu tenho meus lápis, meu estilete para fazer os meus tratamentos de pé. A minha borracha. Aí eu chego no meu escritório, que beleza, agora meu tempinho no meu escritório. Cadê meu lápis? Pô, mas você tem que pegar o meu lápis, Pedro, Maria Clara. Eles pegam o meu lápis, fica, identifica. Ai, meu Deus. Ou seja, coisa tão pequena, a gente já fica assim, é o meu, é o meu, é o meu. Queridos, nós temos um mundo a avançar. Nós temos um caminho a percorrer na nossa vida como discípulo de Jesus, que Jesus fez questão de lembrar para os discípulos, e eu acho que é por isso que o Senhor fez questão de lembrar para nós. Nós precisamos receber esse batismo, esse revigorar de amor novamente uns aos outros. Não de dar um abracinho aqui e ali apenas. Tá bom fazer isso também. Falar que ama, dar um abraço. Né? Mas é assim, puxa, eu quero servir. Eu quero fazer de tudo para que meu irmão, para quem estiver do meu lado, tenha tudo. Eu quero dessa forma expressar plenamente a vida de Deus. Quem que está precisando nisso? Poxa, quem? Às vezes a gente fica assim, ensinando nossos filhos, né, com as nossas lutas, mas tentando ensinar. Falei, gente, olha na congregação quem tem filho pequeno. Quem tem filho pequeno, às vezes está passando sufoco, quer sair, quer ter um tempinho a só, marido e mulher. Vai servir esses casais. Vai ficar com os filhos dos irmãos. Vai lavar uma casa, vai se oferecer para limpar um quintal, para limpar a casa dos irmãos.
Gostou, né? Alguém gostou aí. Vai. Já garantiu o Vale Night. Vamos estar atentos às necessidades uns dos outros, de um nível que a gente pode falar, veja como se amam. Jesus falou duas coisas. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ele não falou nada da santidade, por exemplo, que a gente às vezes é tão, né? Poxa, não, lá não tem recasamento não. Lá todo mundo é muito sério. Bem, irmãos, é bom ser firme e sólido na palavra, mas a marca do discípulo não é o posicionamento apenas. A marca de um discípulo de Jesus é alguém olhar e falar assim, cara, é diferente, tem amor. Nesse retiro que eu me converti, dentro desse micro ambiente que é um retiro de jovens, o que me marcou? Amor entre os jovens. Eu vindo do mundo, aquela coisa de pegação, não sei o que, você vê aquilo lá e fala, gente, eles se respeitam, eles se amam. Tem coisa diferente aqui, aquilo me encantou. Nossos jovens às vezes estão ganhando vidas. Por quê? Porque eles se amam e isso impacta. Então quero animar nós, velhos, famílias, a viver aquilo que é o que a palavra diz, para que a gente cumpra os mandamentos. Amar, servir, cooperar, trabalhar, servir, doar. Com um coração generoso, com um coração aberto, não olhando, sendo intencional. Vou ler um outro texto aqui interessante, irmãos. Também é um pouco da nossa doutrina, né? Nós temos uma doutrina muito forte da transparência, de prestação de conta. E o texto-chave para nós é andar na luz. Então nós temos que andar na luz uns com os outros, de maneira que a nossa vida não fique escondida, né? Que a gente possa confessar pecado uns aos outros, que a gente possa... as pessoas possam saber quem nós somos. E isso é muito bom e é verdade. É uma verdade bíblica. Mas olha que complemento precioso, também de 1 João. Diz assim, 1 João 2, 10, se você quiser abrir para ver que eu não estou contando história, falando que é um texto que não é, você abre aí. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e não há nele nenhum tropeço. E nós falamos assim, não, para andar na luz eu tenho que botar minha vida transparente. Ok, irmãos, mas a transparência, a luz de Deus é o amor. Não é só falar, eu fiz isso, não, é amor. O amor é a luz de Deus que faz com que eu não tropece. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram seus olhos. Você repara que tudo que é individual é escuro, né? É individualidade, sou eu. A luz é amor, é convívio, é intensidade no convívio, porque nesse convívio o amor mútuo uns aos outros pode acontecer. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, amados, ame seu irmão intensamente. Ame com seus dons. Aí a pergunta que você pode fazer, poxa, eu vou entrar aqui, né? Depois a gente continua. Ame com seus dons, com aqueles talentos que você tem. Eu tenho uns amigos que são talentosos. Fabrício, por exemplo, é muito talentoso com tudo que é mexer, com... Se quiser instalar, qualquer coisa, mexer, eu preciso arrumar, é com ele. Ele é habilidoso. E aí, quando eu preciso montar alguma coisa que eu tenho habilidade zero, eu chamo ele, Fabrício, me ajuda aí. Aí ele vem cheio de equipamento, as ferramentas dele é tudo bisurada, a furadeira, não sei o quê, com trequinho, ele faz tudo rápido, e ele gosta de servir. Ele vem com o coração de trabalhar dentro desse dom, do talento. Outros irmãos gostam de Salomão, tem talento de conteúdo, de produção, de ministração da palavra. E ele serve nesse dom, ele flui nesse dom, ajudando. Mas é claro que se demandar uma outra coisa, ele vai. Mas a gente pode cooperar no nosso dom. É muito bom quando você tem a clareza daquilo que você faz e você consegue trabalhar. Os irmãos da música,
que faz esse trabalho tão precioso. Rodrigo César, que contribuiu conosco grandemente na organização, na edificação, na coordenação. Ele serve a igreja com seus dons. E tantos outros irmãos, né? Eu estou aqui vendo os rostos de vocês, nós podemos servir. Mas existe esse patamar que o Senhor quer que a gente avance. A marca da nossa salvação, se você tem dúvida a respeito da sua salvação, 1 João 3,14 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. A marca do discípulo é o amor. A marca do discípulo é o amor. Amém? Então tá, acho que passei o recado. Eu só queria então, para terminar, irmãos, compartilhar isso com vocês uma definição aqui de amor bíblica e que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Porque o amor ao próximo, o amor aos irmãos, isso que a palavra fala, ela é muito prática. Muito prática. Ela é tão prática quanto a Bíblia pode dizer que aquele que traz um copo de água, né? Cadê o Carlão? Carlão já foi abençoado aí, trouxe um copinho d'água. João Marcos também. João Marcos foi semi-abençoado, ele tentou reter uma, mas... Foi não, meu irmão. Ó, agora eu vou tomar a tua aqui, ó, a segunda aqui, ó. Foi super abençoado, querido. Você foi super abençoado. Jesus, lembrando agora aqui, ele quando fala do senhorio dele, dos cabritos e das ovelhas, ele fala assim: mas Senhor, quando te servimos? E o que Jesus fala? Quando vocês me visitaram, quando eu tive fome, quando eu fiz... Pô, mas quando que eu fiz isso? Não, quando vocês fizeram um dos pequeninos, a mim me fizeste. Irmãos, onde que nós perdemos isso? Onde que nós perdemos essa vida prática de amor para virarmos apenas estudiosos bíblicos, de estudos maravilhosos, sem vida prática? Abra comigo aí então, 1 Coríntios 13, não é música de Renato Russo, é Bíblia, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Pesado, né? Caramba, deixar o corpo ser queimado. Meu Pai. Agora vem assim umas definições de amor que eu gostaria que a gente entendesse, lesse, e que o Espírito Santo possa comunicar a você, a mim, na nossa vida prática, irmãos. Vamos lá. O amor é paciente. No original, isso aí, a ideia é suporta ofensas e injúrias. Você já foi injuriado? Já contaram história sobre você? É muito ruim. Poxa, falar de você coisa que você fez ou é brabo, que é a fofoca. Agora, ser injuriado, você não é a coisa, e você falar, poxa, você é dureza. Então o amor é paciente, ele suporta ofensas e injúrias, é ser moderado e tardio em irar-se. Irmãos, eu preciso muito desse amor, vocês também? O amor é benigno, no original é gentil. Gentil, o que é o gentil? É uma pessoa dócil, fala com brandura, fala com cuidado, não arranha os outros com a sua palavra. O amor não arde em ciúmes, ou seja, não fica ardido,
Quando o outro recebe alguma honraria que você não recebeu, poxa, fulano virou líder de célula, como? E eu? Ele vai falar nos jovens, e eu? Fulano, no trabalho, entrou na vaga que era minha. Não pode, você fica ciumado. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. É uma palavra meio difícil. Mas no Strong aqui a ideia é um fanfarrão que se elogia a si mesmo. Já viu esse fanfarrão? Às vezes eu sou meio fanfarrão. O amor não fica se fazendo fanfarronice sobre si mesmo. O amor não se ensoberbece. A soberba tem a ver com ficar inchado, arrogante, ou na linguagem popular do jovem, se acha. Sabe aquele cara que se acha? Está ensoberbecido, se acha. Ele se coloca acima do outro. O amor não se conduz inconvenientemente. Aqui a ideia de ser indecoroso no comportamento ou na fala. Sabe aquela palavra que não deveria sair, que constrange as pessoas que estão à sua volta? O amor não procura os seus interesses. Queridos, olha que coisa. Para você ver como que nós precisamos se enquadrar na categoria de como nós precisamos de amor. Porque se tem uma coisa que nós vivemos na nossa agenda 2022, desse mundo, pós-pandemia, assim esperamos, é que nós corremos atrás da nossa própria vida. Quantos planejaram isso? Tem lá seus planos de estudo, de trabalho, de ganhar dinheiro, de construir, de fazer, de empreender, de reformar, de fazer. Nós somos assim. Nós buscamos os nossos próprios interesses. Vírgula. Veja, não é que nós não podemos fazer absolutamente nada disso. Não, não é isso. Mas o amor intenso, brotando, ele começa a sair de você mesmo e você começa a falar assim, a minha agenda não pode ser a minha agenda só. Eu preciso olhar para outra coisa. Eu preciso olhar para outras pessoas. Eu estou vendo aqui o meu. Isso é ser discípulo de Jesus? Não. Falo eu, né, para mim. O amor não se exaspera. Essa ideia aqui do exaspera é interessante, é tornar afiado, amolar, irritar, provocar, incitar a ira, desprezar, refutar, provocar, tornar irado. Então, dentro do nosso ambiente, às vezes de família, ambiente de igreja, é muito fácil a gente se exasperar com os outros, uns com os outros. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. Olha essa aqui também, irmãos. Ressente do mal. A ideia aqui é recontar, contar, computar, calcular, conferir, levar em conta, fazer um cálculo. Sabe o que isso quer dizer? Você anota na tua listinha. Pedrinho vacilou aqui comigo. Vacilou de novo no outro ano. Vacilou no ano anterior. Pedrinho, está fora do meu eixo. Você é um vacilão. Você está cortado. Eu, a partir de agora, te tirei, porque você vacila, meu amigo. Então, o amor, ele não se ressente do mal, porque eventualmente o que nós sofremos, nós não computamos. Queridos, nós somos um verdadeiro computador de anotações. Não é verdade? Nosso caderninho está lá, referência. Graças ao Pai, Jesus, nosso Senhor, Deus, o Pai, jogou o nosso caderninho, né? A Escritura diz, se não me engano, em Isaías, jogou nossos pecados no fundo, para trás dele, para longe dele,
Se Deus tivesse um caderninho com os nossos erros, nós estávamos lascados. Por quê? Porque Ele é amor, Ele não se ressente do mal. Queridos, que o Senhor nos ajude a tirar de nós esse espírito de contador dos irmãos e de ter neles uma lista longa de erros e acertos. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Eu vejo como às vezes a gente tem um coração duro, irmãos, de ser... Enfim, não vou nem entrar nesse ponto. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor. Vocês repararam que esse amor é tudo prático e tudo tem a ver uns aos outros, com essas conexões? O que fazer à vista destas coisas? Ou seja, entendemos que o amor é central, o amor é a bandeira do discípulo, não existe nenhuma outra referência para quem anda com Jesus, a não ser a marca de que Ele ama. Entendemos isso, está claro. Jesus falou reiteradas vezes que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, a um ponto sacrificial. Então isso é ponto fora de controvérsia. A Bíblia é clara quando diz que andar na luz e andar em amor são sinônimos, ou seja, eu quando amo meu irmão, eu permaneço na luz. Então o que eu faço à vista destas coisas? Então eu queria te desafiar para a primeira coisa. Arrependa-se. Arrependa-se assim como eu, de que a gente tem um coração que precisa ser banhado pelo amor de Deus. Amém? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Queridos, nós nunca iríamos conseguir amar. Jesus nunca iria pedir ou mandar isso de nós se Ele mesmo não tivesse vindo, se encarnado, morrido na cruz, liberado o Espírito Santo para nós, regenerado o nosso coração, nos deu um novo coração, um coração de carne, que agora Ele se inclina para as coisas de Deus. Jesus fez tudo. O Evangelho do Senhor foi completo, a salvação dele foi completa na nossa vida, para nos capacitar ao amor. Agora o que ele fala é, viva, pratique com intensidade esse amor. E eu te desafio a se arrepender, a se humilhar diante de Deus, a se retratar diante dos seus irmãos, a pedir perdão uns aos outros pelas suas ofensas, por toda essa lista aqui de 1 Coríntios 13, de exasperação, de palavras ditas pesadas, de julgamentos, de reservas. Essa é uma palavra que tem no nosso meio. Eu tenho reservas com os irmãos. Eu olho e falo assim, tem coisas ali, eu tenho reservas. Irmãos, há tempo de arrependimento, de que o nosso coração se humilhe na presença de Deus. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalta. É tempo de reconciliação. Fiquei sabendo que nos jovens teve um período na vigília que vocês fizeram, de acerto. Tinham probleminhas, um fala, eu estou falando tinham o quê? 10 pessoas naquela vigília? Menos, 7 pessoas. Por aí. Ou seja, pequeno, como é fácil ter picuinha, ter problema. É tempo de arrependimento, é tempo de reconciliação, de sairmos das trevas e nos irmos para a luz, porque quem ama, anda na luz. Vamos amar uns aos outros, irmãos. Vamos usar todas as 5 linguagens de amor. Se você não sabe qual é a linguagem de amor do seu irmão, use todas. Na dúvida, você vai acertar alguma. Ame intensamente. Deixe sua luz brilhar. Haja. Nós, discípulos de Jesus, somos fazedores. Não somos teóricos. Nós somos aqueles que botam a mão para fazer. Nós não somos acadêmicos. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era por ele, ele não era um acadêmico apenas, ele era um fazedor. Nós, discípulos dele, somos fazedores, andando por toda parte, fazendo bem, vivendo a vida intensamente, fazendo, vivendo, doando para a glória dele. Deixe a sua luz brilhar.
Vamos nos estudar, amém? Amo estudar, adoro ler. Mas que o Senhor nos ajude a sermos fazedores. Quarto, veja os invisíveis. Você vai ver o seu próximo pertinho, seu filho, sua irmã, sua esposa, quem está ali no seu pessoal da sua célula, pessoal um pouco mais longe, mas veja os invisíveis. Nós vivemos numa cidade partida, um Brasil, ele é um país pobre, onde as demandas são infinitas, eu diria. Mas Deus vai colocar invisíveis no nosso meio. Veja os invisíveis e deixe o amor de Deus brilhar e vai viver a vida que Deus tem na direção desses homens, dessas mulheres, desses que ninguém ama, desses que ninguém quer, desses que não vão te retribuir nunca, que você nunca vai ver nada sendo retribuído. Ame esses. Sai da sua bolha. E por fim, sirva com o seu dom aqui e agora. Não espere para amanhã, não espere para depois. Ame agora. O nosso tempo passa numa velocidade absurda. O tempo que nós temos é agora. Qual o talento que Deus te deu na tua mão? Poxa, foi só isso. Viva isso, exerce isso, mostre sua luz, ame intensamente uns aos outros, e assim a gente cumpre toda a lei. Tudo. A gente não vai precisar ficar, irmãos, gastando tanto tempo em discipulado, tanto tempo em pregação, se nós amarmos os irmãos, que a gente vai cumprir toda a lei. A gente não vai precisar disciplinar tanto os nossos filhos, se eles amarem uns aos outros. A gente vai disciplinar sim, com certeza. Mas o amor intenso, uns aos outros, vai brotar. Nós não vamos se preocupar tanto com os filhos serem desobedientes aos pais, se eles amarem. Pais que irritam os filhos, por quê? Mas se ele amar, ele vai cumprir. Então amem, irmãos, amem intensamente, amem profundamente. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. E porque a Tua palavra nos dá lições já antigas, isso aqui é lição dada, Senhor. Nós já ouvimos isso dezenas de vezes, já lemos as Escrituras quantas e quantas vezes lendo sobre isso, sobre o amor. Sabemos que isso é fundamental, é essência, mas reconhecemos a nossa dureza de coração, nossa maldade, a nossa impiedade muitas vezes, as nossas mazelas, Senhor, nossas lutas interiores, nossa indiferença, o nosso egoísmo, a nossa falta de percepção espiritual, e reconhecemos isso diante de Ti, individualmente, reconhecemos diante de Ti como congregação, como igreja de Jesus. E Espírito Santo, o Senhor é aquele que traz vida e que traz a lembrança e traz ao nosso coração todas as coisas. Eu te peço, Espírito Santo, que ao longo destes dias, que hoje, ao longo destes dias, o Senhor nos banhe com o Teu amor. Que o nosso coração seja marcado, encharcado de amor ardente pelos nossos irmãos, pelo próximo, pelos que estão longe. Senhor, mexe com a nossa agenda, mexe com o nosso tempo, nos surpreende, Senhor, trazendo situações que nos tire da nossa caixa, da nossa bolha, e nos coloque na direção da luz de Deus, pela qual são as boas obras, pelo que o Senhor pré-ordenou antes da fundação do mundo para que andássemos nela. Senhor, queremos Te glorificar o tempo inteiro. Mexe com a nossa agenda, Senhor, bagunça com o nosso dia. Surpreenda-nos, Senhor. Nos faz viver fora da nossa bolha, fora do nosso mundinho, e abra o nosso coração para o próximo, Senhor. Dilata o nosso coração para os irmãos, não só para os nossos irmãos, mas para o próximo, para aquele que não tem, para o desassistido. Senhor, muda a nossa forma de enxergar, na forma de ver, muda a nossa vida, converte o nosso bolso, converte as nossas dificuldades, Senhor, nossas ladainhas, os nossos
nossas murmurações. Converte tudo isso, Senhor, em amor ao próximo, Senhor. Não queremos gastar nosso tempo nos nossos ressentimentos, mas queremos gastar toda a nossa energia, o nosso tempo amando, e amando intensamente para a glória do Teu nome, Senhor. Faz brilhar a Tua luz diante de nós, faz brilhar a Tua luz através de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.